Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre perguntas em inglês. Na aula passada nós vimos como fazer perguntas que envolvem o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Hoje nós aprenderemos sobre as perguntas diretas em inglês. Ou seja, ao invés de perguntarmos se um homem é engenheiro ou se ele está ocupado, nós simplesmente perguntaremos se ele trabalha. Para fazer esse tipo de pergunta, pessoal, nós primeiro temos de conhecer o verbo to do, que é o verbo fazer em inglês. No sentido de, em português seria o equivalente ao sentido de fazer como executar. Para o sentido de criar, existirá um outro verbo que é o verbo to make. Então, vamos estudar o verbo to do. No presente, I do, you do, he, she, it, does. Ou seja, a terceira pessoa do singular novamente é a ovelha negra. We, primeira pessoa do plural, we do, you do, they do. Ou seja, somente a terceira pessoa do singular é diferente, que será does. No passado, todas as pessoas serão iguais. I did, you did, he did, we did, you did, they did. São os dois tempos que nós utilizaremos para fazer perguntas, então prestem bastante atenção neles. Mas é claro, há também o futuro. Como fazemos o futuro de qualquer verbo com will, nós colocaremos I will do. Simplesmente, todas as pessoas serão I will do. You will do, he will do, we will do, you will do, they will do. O futuro com will é exatamente como em todos os outros verbos. Já o gerúndio, como nós fazemos o gerúndio em inglês, adicionamos ing ao fim. Ou seja, do se torna doing. O particípio já é irregular, é done. Done. Há também o perfect, que é aquele tempo verbal mais exótico, composto pelo verbo to have mais o particípio, lembra? Então, I have done, eu fiz. You have done, você fez. He has done, ele fez. We have done, nós fizemos. You have done, vós fizestes. They have done, eles fizeram. E há também o perfect continuous, é aquele tempo verbal mais exótico ainda, composto pelo verbo to have, mais o verbo do to be no particípio e o verbo desejado no gerúndio. I have been doing, eu venho fazendo. You have been doing, he has been doing, we have been doing, you have been doing, they have been doing. É exatamente como nós já estudamos na sala de verbos. Os tempos verbais mais importantes, porém, serão sempre o presente e o passado, pois nós utilizaremos esses tempos para utilizar o verbo to do como verbo auxiliar. Então vamos começar a estudar as perguntas. Em primeiro lugar, vamos revisar as perguntas com o verbo to be. Veja a frase He is a cook. Ele é um cozinheiro. Como eu transformaria em pergunta? Muito simples, nós simplesmente trocaríamos o verbo, a posição do verbo, pela posição do sujeito. Is he a cook? Ele é um cozinheiro? Mas e se eu não quiser perguntar a uma pessoa se ela é cozinheira? Se eu quiser simplesmente perguntar se ela cozinha? Muito simples. Vejamos a frase. You cook. Você cozinha. Para transformar isso em uma pergunta, nós utilizaremos o verbo auxiliar. To do no começo da frase. Do you cook? Você cozinha? O que nós fizemos aqui? Nós colocamos o verbo to do conjugado no começo da frase para fazer uma pergunta. Como eu disse conjugado, então a terceira pessoa do presente será diferente? Exatamente, será diferente. Bob cooks. Bob cozinha. Does Bob cook? Bob cozinha? Ou seja, eu conjuguei aqui o verbo, o to do, que era do, agora é does. Does Bob cook? Mas repare uma coisa, pessoal. Que na frase declarativa Bob cooks, nós temos o S terminando o verbo. Lembra que o S é a marca do verbo, a marca do verbo regular na terceira pessoa do singular. Então, o S é apropriado. Mas quando nós transformamos em pergunta, Does Bob cook? Quando nós transformamos em pergunta, concorda comigo que eu tirei o S? Isso acontece, pessoal, porque o verbo auxiliar to do, que está começando a frase, já está conjugado na terceira pessoa do singular do presente, já indicando o tempo verbal e também que Bob é o sujeito da frase. Então não há motivo para conjugar o verbo to cook. Imagine se fosse Does Bob cooks? Não há necessidade, porque does, o verbo auxiliar, já está na terceira pessoa do singular, no presente. O verbo auxiliar to do é que será conjugado. Isso também acontece algo parecido no passado. Por exemplo, Bob cooked. Nós aprendemos a marca do verbo regular no passado qual é? Buscarmos sempre que o verbo termine com ed. Bob cozinhou. Bob cooked, Bob cozinhou. Como nós faríamos transformar isso em pergunta? Did Bob cook? O que está acontecendo aqui é que, novamente, o verbo to do já está sendo conjugado na pessoa e no tempo desejados. Então eu não preciso conjugar cook. É suficiente que eu diga Did Bob cook? Então, resumindo o que nós acabamos de falar, quando a pergunta estiver no presente ou passado e não envolver o verbo to be, nós usaremos o verbo to do para começar a sentença, seguida do sujeito, é claro,
e seguida do resto da frase. E é importante salientar, pessoal, que quando nós utilizarmos o verbo to do como verbo auxiliar de perguntas, somente ele será conjugado. Jamais o outro verbo que estiver na frase. Como nós vimos, o que era Bob cooked se transformou em did Bob cook. Agora você me pergunta, e se o verbo da frase declarativa, que nós queremos transformar em uma interrogativa, for o próprio verbo to do? Será diferente? Não, não será. Bob did the homework. Bob fez a lição de casa. Virará did Bob do the homework? Bob fez a lição de casa? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós colocamos apropriadamente did no começo da frase e colocamos do the homework. Aqui não é um caso especial, mesmo quando o próprio verbo da frase declarativa for o próprio verbo to do, o verbo fazer, nós ainda adicionaremos o verbo to do como auxiliar no começo da frase. Bob did the homework. Bob fez a lição de casa. Did Bob do the homework? Bob fez a lição de casa? Então, continuando, pessoal. No futuro será mais simples. Veja bem. Bob will cook. Bob vai cozinhar. Will Bob cook? Bob vai cozinhar? O que eu fiz aqui? Tomamos nossa palavra auxiliar de pergunta. No caso, no futuro, nós utilizaremos will, não utilizaremos mais o verbo to do. E o will estava no meio da sentença, correto? Nós o deslocaremos para o começo. Will Bob cook? Bob vai cozinhar? É a versão interrogativa de Bob will cook. Bob vai cozinhar. No gerúndio, nós já vimos na outra lição. Para o gerúndio, nós teremos de utilizar o verbo to be. Bob is cooking. Bob está cozinhando. Is Bob cooking? Bob está cozinhando? Então, você está começando a notar que o truque da interrogativa é sempre começar a sentença com o verbo auxiliar ou um outro termo que cumpra a função, como will. O perfect não funciona diferente disso. A diferença é que o nosso auxiliar agora será o verbo to have. Bob has cooked this before. Bob já cozinhou isso antes. Se tornará has Bob cooked this before? Ou seja, o que nós fizemos novamente, o verbo has, que vinha após o sujeito da oração, começou a iniciar a oração. E assim nós transformamos a oração que era afirmativa em uma frase interrogativa. No Perfect Continuous, pessoal, será muito parecido. Bob has been cooking. Bob vem cozinhando. Se tornará has Bob been cooking? Bob vem cozinhando? Novamente, eu desloquei o verbo o verbo que vinha após o sujeito para antes do sujeito. Você deve ter notado que a regra de ouro, quando nós não estamos trabalhando com to do, que o to do nós utilizaremos no passado simples e no presente simples, em perguntas que não envolvam verbo to be, quando nós não estamos trabalhando com o to do, aparece que para transformar em uma frase declarativa em uma frase interrogativa, nós temos de inverter a posição do sujeito e do verbo que vem após ele. Veja alguns exemplos aleatórios das nossas últimas aulas. You are a liar. Você é um mentiroso. Se torna Are you a liar? Você é um mentiroso? He was raised in Philadelphia. Ele foi criado na Filadélfia. Se torna Was he raised in Philadelphia? Ele foi criado na Filadélfia. Doug has lived in Japan. Se torna Has Doug lived in Japan? Doug viveu no Japão? Então, pessoal, com essa anotação nós terminamos a aula por aqui. Pode até parecer um pouco difícil, principalmente por causa do verbo to do, mas lembre-se, em situações do cotidiano nem sempre é possível reorganizar a frase antes de fazer a pergunta. Muitas vezes o nativo, por praticidade, somente adicionará uma interrogação ao fim da frase e mudará sua entonação, assim como fazemos em português. Então nem sempre a frase será reorganizada quando alguém quiser fazer uma pergunta. Na próxima aula nós falaremos sobre as palavras interrogativas como porquê, why, o que, what, entre outras. Mas já adianto, não faremos muito mais do que adicionar a palavra interrogativa à pergunta. Então é muito importante que você tenha essa aula e a aula anterior na cabeça. E depois nós ainda faremos um episódio somente de exercícios de transformar frases afirmativas em interrogativas. Então eu sugiro agora que você reassista essa última aula e vamos continuar.